Então vamos à Escritura. Vamos à Escritura, por favor, abra comigo. No livro do profeta Jeremias, no capítulo 18. Jeremias, capítulo 18, é uma passagem que a gente gosta muito dela, não é verdade? Jeremias 18 é quando Jeremias vai à casa do oleiro. Jeremias, capítulo 18, vamos ler alguns versos. Na verdade, até o verso 6. Eu estou lendo hoje na Nova Versão Internacional. E o texto diz assim: Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro, e ali você ouvirá a minha mensagem. Então fui à casa do oleiro, e o vi trabalhando com a roda. Mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos. E ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Então o Senhor dirigiu-me a palavra. Ó comunidade de Israel, será que eu não posso agir com vocês, como fez o oleiro? Pergunta o Senhor. Como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. Amém? Bem, vou dizer também aqui que esta nossa reflexão de hoje ela foi construída a partir de conversas entre Valéria e eu. E a gente estava numa hora que a gente estava muito apurrinhado, muito mesmo. E aí a gente falou assim, vamos falar de outra coisa? Vamos achar um assunto aqui assim, né? Vamos falar de restauração. Sem saber, porque dentro da escala havia uma previsão de outra pessoa estar ministrando hoje, a gente começou a falar sobre restauração. E nos lembramos de uma conversa que tivemos com o pastor Ramalho. O pastor Ramalho, ele é o diretor do CRDP. Alguém aqui já ouviu falar no CRDP? Pastor Célio, sim, lá atrás. CRDP, pastor Osias, que está ali também. O CRDP é o Centro de Reintegração Deus Proverá. Nós já caminhamos mais próximos com eles. A gente precisa se aproximar de novo mais. E é um centro que trata de homens com dependência química. Quando nós fomos lá uma dessas vezes, estivemos lá com ele, eu inadvertidamente usei a expressão casa de recuperação, em vez de centro de reintegração. E o pastor Ramalho falou assim, não é casa de recuperação. Primeiro porque aqui, esse pessoal que está aqui precisa entender que essa aqui não é a casa deles. Eles estão passando por aqui. Isso aqui é um lugar de passagem. Isso aqui não é para ser nada definitivo. Aqui não é para ser o ponto de chegada. Aqui é a passagem para algo que vem depois. Outra coisa é que não é de recuperação. Porque o que se perdeu não se recupera. No primeiro momento eu fiquei meio bravo com aquilo. Mas depois eu entendi, eu queria ilustrar para vocês. Jovem Edson, você pode, por favor, me trazer uma dessas jarras? Elas propositadamente foram trazidas, e eu vou usar uma. Elas estão vazias agora, ok? Fique calmo. Obrigado. Bem, vamos nos imaginar fora desse ambiente, tá? Porque aqui uma parte da minha ilustração não vai dar certo. Vamos imaginar que a gente está no gramado ali na frente da igreja. Afinal de contas, estar no gramado num momento gostoso, né, muito bom. É ou não é? Imagine que essa jarra esteja cheia de bolinhas de ping-pong.
Bolinha de ping-pong. Todo mundo sabe o que é uma bolinha de ping-pong? Alguém aqui gosta de jogar ping-pong? Opa, tem uns, né? Vamos lá. Imagina que a jarra está cheia de bolinhas de ping-pong e a gente lá no gramado, essa jarra viria, caiam as bolinhas de ping-pong. Todas elas caem no chão. Eu consigo recuperar essas bolinhas de ping-pong e colocar aqui de novo na jarra? Consigo. Vamos mudar. Não tenho mais bolinhas de ping-pong, eu tenho bolinhas de gude. Opa. Alguém ainda lembra aqui como é que é uma bolinha de gude? Opa, ok. Então vamos lá. A jarra está cheia de bolinhas de gude. Nós estamos no gramado e essas bolinhas de gude caíram. Eu consigo recuperar as bolinhas de gude? Todas. Vai dar um pouquinho mais de trabalho do que a bolinha de ping-pong, certo? Mas eu tenho uma boa chance de eu conseguir recuperar todas as bolinhas de gude. Mas agora a minha jarra está cheia de feijão. É a mesma jarra. Ela está cheia de feijão. O feijão caiu sobre a grama. Eu consigo recuperar o feijão? Eu consigo recuperar uma boa parte. Mas ele todo, não. E se for areia? Caiu a areia. Estava cheio. Eu consigo colocar a areia aqui de volta? Uma parte. Mas para eu encher, seja do feijão ou seja da areia, já existem elementos que não eram o mesmo. E se for água? Eu consigo recuperar a água que caiu? Não. Eu consigo encher a jarra de novo de água? Sim, mas não da mesma água. Eu consigo colocar a areia de volta, mas já não toda aquela areia. Eu vou ter que usar outra areia para completar a jarra. Quando a gente fala de recomeços, de restauração, é disso que a Bíblia trata. É que Deus, sim, a Bíblia vai dizer que Ele enche o meu copo até transbordar. Deus trabalha em mim e Deus trabalha comigo para que o meu cálice transborde, o meu cálice de alegria, o meu cálice de suficiência. Na verdade, a Bíblia vai dizer que Deus é a minha porção. Só que certas coisas na vida que são perdidas, elas não serão recuperadas. Elas não serão restituídas. O copo até pode encher de novo, mas não é da mesma que estava aqui antes. Manter a jarra por aqui por enquanto. Quando a gente experiencia perdas na vida, e aqui eu olho para esse auditório, conheço a vida de alguns irmãos aqui, conversando com outros que a gente sai, visita e conversa e tal. Todo mundo tem suas batalhas e tem suas perdas. E é difícil falar com quem perdeu, o que quer que seja, porque perder é muito ruim. O que eu falei? Perder é muito ruim. Ou só eu que acho isso? Lembre-se do 7-1. Tem umas perdas que são muito marcantes na nossa vida. E tem umas que são pessoais nossas, que a gente perde. E algumas coisas que a gente perde são irreparáveis. Não adianta cantar, restitui, eu quero de volta o que é meu, porque o que foi não volta.
que vai voltar é uma completude que Deus dá com outra coisa, ou de uma outra forma, mas o que se perdeu não vai voltar. E aí a gente precisa entender o conceito do recomeço. Quando a Bíblia fala do ano do jubileu, e aqui, quem leu, né, ou quem está acompanhando a leitura, e se você não estava, eu te convido, começa em Josué, a gente começou Josué ontem, depois você vai, pega ali, Pentateuco, você vai entender que o ano do jubileu tem a ver com perda. Alguém que entrou numa situação muito, muito, muito difícil e perdeu. Perdeu a terra, perdeu a própria vida, perdeu a família. Teve que se entregar para alguém para ser servo durante X tempo, porque já não tinha mais condição de pagar determinada dívida, teve que dar sua terra em garantia e foi a terra. E vem esse ano, o ano do jubileu, em que tudo é restaurado. Diga glória a Deus por isso. Mas veja bem, tendo sido 15 anos que essa pessoa ficou servindo a alguém, ou que a sua terra ficou à disposição de alguém, ou que a sua família foi dada para servir outra pessoa, o que quer que seja, esses 15 anos estão perdidos. E agora é um tempo de recomeço. Recomeço. É uma restauração para que a gente volte a encher a jarra, mas o que se foi, se foi. E aí eu quero conversar com você sobre uma história na Bíblia que fala disso. Para que a gente aprenda a lidar com essas coisas e pare de fazer orações erradas. Pare de clamar a Deus de forma errada. Pare de pedir a Deus uma restauração ou uma restituição de algo que não vai chegar. E aprenda a desfrutar daquilo que Deus está colocando ou tem para colocar na jarra de volta. Essa é uma história que nós vamos ler ainda no mês de abril, a história de Ruth. Se você quiser abrir a sua Bíblia no livro de Ruth, ele é logo depois dos Juízes. Na verdade, a história de Ruth, ela acontece mais ou menos no meio do tempo dos Juízes. Na leitura bíblica que nós estamos fazendo, o povo acabou de começar o processo de entrar na Terra Prometida. Quem os está liderando é Josué. Josué está conduzindo o povo nessa tomada da terra que Deus prometeu aos seus antepassados, a Abraão, primariamente, depois Isaac e Jacó, que é Israel. E Josué vai com o povo tomar a terra. Deixa eu te dar um spoiler do livro de Josué. No final, Josué morre. Ok? Pois é, Júlia. No final, Josué morre. Vai subir as letrinhas e Josué morreu. Depois de Josué, segue-se um período de 300 anos aproximadamente, que a Bíblia trata como o livro dos juízes. Um tempo dos juízes. Na Bíblia é um livro muito curtinho, mas estão 300 anos de história que ali estão sendo vividos. E nesses 300 anos, o povo está sendo liderado por pessoas que, durante um tempo, lideram o povo e o povo está bem com Deus. Quando essa pessoa morre, então o povo se afasta de Deus. Deus manda alguém das nações ao redor para oprimir o povo vive essa opressão, clama a Deus, Deus levanta um outro libertador, o libertador faz o seu trabalho, o povo volta a andar com Deus, o libertador morre e o ciclo vicioso continua. No meio desse tempo de ciclo, mais ou menos, está se vivendo um tempo de paz entre o povo de Israel, os israelitas, e as nações ao redor. E aqui nós temos a história de que, embora estivesse havendo paz, houve fome na terra. O livro de Ruth começa dizendo isso. E aí tem um camarada que sai de uma cidadezinha do interior
montanhosa, chamada Belém Efrata, Belém de Efrata. E eles estão vivendo lá, e sai essa família em busca de condições melhores de vida. E eles saem de Belém Efrata e vão para Moabe. E veja bem, Moabe é uma moçada que era meio antipática com Israel, embora fossem parentes lá atrás. Enfim, eles estão lá, o nome do pai de família, né? Desse homem que sai é Elimeleque, ele sai com sua esposa chamada Noemi, seus 2 filhos, Malom e Quilion. E o texto vai dizer que Elimeleque morreu. Olha aí. Malom e Quilion estão crescendo, eles se casam com 2 mulheres moabitas. Aparentemente vai, né, aquela situação de ajudar a mãe e tal, que está viúva. E aí o texto só diz que, de repente, Malom e Quilion morrem também. E agora nós temos na história 3 viúvas. Uma bastante idosa, bastante de idade, com as suas 2 noras moabitas. E então Noemi diz, eu vou voltar para casa, e depois você lê a história toda, tá bom? Vou passar bem por cima. E uma das noras diz, negativo, eu vou com a senhora. O nome dessa mulher é Ruth. E ela insiste, e vai com Noemi, e elas voltam para Efrata, para Belém. Quando chegam lá, o povo da cidade vê quem são. Noemi voltou, e aqui eu quero ler com você. No primeiro capítulo de Ruth, o verso 19, diz assim: prosseguiram, pois, as 2 até Belém. Ali chegando, todo o povoado ficou alvoroçado por causa delas. Será que é Noemi? Perguntavam as mulheres. Mas ela respondeu, não me chamem Noemi, melhor que me chamem de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou a minha vida muito amarga. De mãos cheias eu parti, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Por que me chamam Noemi? O Senhor colocou-se contra mim, o Todo-Poderoso me trouxe desgraça. Que palavra pesada. Noemi significa, alguém sabe o significado de Noemi? Agradável. Essa é a palavra. Noemi significa agradável. E aí o pessoal olha Noemi e fala, Noemi está aqui. A agradável está entre nós, e ela diz, aqui não tem ninguém agradável. O que vocês vão ver aqui é uma mulher cheia de amargura, porque Mara significa amargura. E ela usa a expressão o Todo-Poderoso, e aqui o pastor Arcélio está sentado na primeira fileira, né? O nome de Deus usado aqui é El Shaddai. Deus se apresentou para Abraão com esse nome, El Shaddai. El Shaddai se colocou contra mim. Só que El Shaddai, Shad, embora tenha essa conotação de montanha, para falar do poder de Deus, também fala dos seios que amamentam, o Deus que é o provedor, não o Jeová Jirê, mas o Deus que dá provisão, o Deus que cuida, o Deus que acalenta. E ela está dizendo, o Deus acalentador se colocou contra mim. O Deus que devia cuidar de mim está me afligindo. Como diz a missionária Marcela, que te parece? Talvez alguns de nós aqui já tenhamos vivido essa experiência. Por que quer que seja a razão. Eu já ouvi isso de muita gente, e vou dizer para vocês, às vezes eu me sinto assim também. O Deus que era para cuidar de mim, eu estou sentindo esse peso, parece que Deus resolveu se colocar contra, e aí eu faço o quê? Se eu quero um recomeço, primeiro de tudo, eu preciso entender que eu estou aí. Eu preciso entender
e dizer para mim mesmo, olha só como eu estou me sentindo. A gente tem muita dificuldade, especialmente nós que caminhamos com Cristo. A gente tem muita dificuldade de dizer que a gente está chateado com Deus. Bem. E a gente dá um monte de nome para isso, mas lá no fundo a gente está chateado com Deus. E aí a gente vai dizer, não posso estar chateado com Deus. Mas tá. E deixa eu te dizer uma coisa. Você pode dizer para mim, você pode dizer para o seu vizinho, você pode dizer para o seu cônjuge, você pode dizer para o seu filho, você pode dizer para sua mãe, para o seu pai, você pode dizer para quem você quiser. Mas que Deus sabe que você está chateado com ele, ele sabe. Então seja honesto, seja honesta, seja franca. Porque Noemi não tem medo de dizer, aquele que devia cuidar de mim se colocou contra mim. Ah, você quer a outra tradução? Aquele que tem todo o poder para fazer todas as coisas, não me livrou do que eu estou vivendo hoje. Diz aí, para quantas pessoas você já teve que tentar mediar a situação porque a pessoa disse para você, Deus é bom? Por que eu estou vivendo o que eu estou vivendo? Então a gente precisa ser franco em relação a isso. Muito franco. Deus se colocou contra? Será? Será que é isso mesmo? Nesse tempo da história, os israelitas não tinham uma teologia formada. A gente hoje consegue olhar para a Bíblia toda e entender o propósito de Deus, consegue entender as consequências da queda, a gente consegue entender que Deus está conduzindo uma história de restauração de todas as coisas, mas naquele tempo a teologia desse povo era mínima. E aí entra o tal do curso de exegese do Antigo Testamento. Eu dou aula disso na Unieco, vem para lá, vem fazer curso comigo, é ótimo, né? Enfim, mas é o curso todo de teologia, não é só exegese não, mas vamos lá. Nesse tempo o povo o conhecimento sobre o projeto de Deus, o plano de Deus é muito limitado. E a gente precisa se aprofundar nisso para entender que essa resposta de Noemi, sim, embora fale toda a sua dor, é uma resposta rasa. Porque se Deus é bom, por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Ou, como disse a Selminha na ministração que ela fez aqui no primeiro livro dos Reis, capítulo 8, foi 8 que ela falou? Acho que foi 8. Ela falou 8, já ele falou 7, né? A pergunta de Jorão, o rei, se essa desgraça toda vem de Deus, por que eu vou continuar confiando no Senhor? Pois é. São entendimentos rasos a respeito da pessoa de Deus. Mas a gente tem que entender que o nosso sentimento é esse. Porque senão, enquanto a gente maqueia o que está acontecendo no interior, a gente não recomeça nunca. Então elas chegam ali, então primeiro de tudo, a gente precisa reconhecer a nossa dor. A gente precisa reconhecer como é que a gente está por dentro. E expressar isso, seja para nós, e seja para outras pessoas, inclusive colocar o nosso coração diante de Deus. Vou te dizer uma coisa, Deus não vai se assustar com você dizer, Senhor, eu estou meio chateado contigo. Eu te garanto, Deus não vai dizer, o quê? Como assim? Deus te conhece, querido, querida, desde antes de você nascer. Deus sabe tudo sobre você. Melhor do que você mesmo. O texto continua dizendo, então, que agora Ruth, que tem um pouco de conhecimento sobre a cultura israelita, vendo a sua sogra no estado que está, amargurada, amarga, e veja bem, Ruth também perdeu. Ruth também é viúva. Ela sabe um pouco da questão da cultura dos israelitas, mas ela diz para a sogra dela, eu vou trabalhar alguma coisa, e ela usa essa expressão no capítulo 2, eu vou entrar no campo de alguém, e isso também está previsto lá no livro, está lá nos livros do Pentateuco, você tem que ler para ver, que as pessoas, os estrangeiros, as viúvas, os pobres, tinham direito de recolher espigas, ou seja, de receber daquilo que se produzia, da distribuição de renda. E as pessoas começam a andar
atrás das espigas. E Ruth fala assim: eu sei que eu sou moabita, eu sei que eu não tenho direito, mas eu vou atrás disso, eu vou levantar alguma coisa para a gente. E ela começa a se envolver nesse processo e a trabalhar em relação a isso. Naquele dia ela para no campo de um parente. E ela faz, você vai ter que ler no capítulo 2, tem uma boa colheita, o camarada é gente boa com ela e tal. E aqui vem a segunda lição. Quando você estiver ruim, amargurado e reconhecendo isso, aceite a ajuda de alguém. Aceite ajuda. A gente precisa uns dos outros, a gente precisa de gente que nos ajude. Tem batalhas que são muito maiores do que nós, do que as nossas emoções. Os que convivem aqui nessa igreja há mais tempo sabem como que eu, pessoalmente, esse pastor, tenho batalhas emocionais muito difíceis. Eu sou uma pessoa que viveu a depressão e depressão não se cura. Depressão não se cura. Depressão você tem que aprender onde é que estão os gatilhos, ficar enxergando isso o tempo inteiro e pensa num trem ruim. E tem outros aqui que batalham como eu e sabem, porque a gente já conversou a respeito disso. Depressão é uma desgraça. E a gente tem que ficar batalhando. E vou dizer uma coisa, estou dizendo para vocês, ninguém ganha depressão sozinho não, amigo. E nem ansiedade, e nem pânico, e nem nada. A gente precisa uns dos outros, Deus nos deu uns aos outros, e quando a gente está em crise, a gente tem que se abrir para receber ajuda. Não esconde o jogo. E se alguém se propuser a te ajudar, aceite a ajuda. Aceite a ajuda. Porque o recomeço envolve muita gente. Não é só você. É o seu recomeço. Mas Deus te deu pessoas para te impulsionarem nesse recomeço. Ah, mas eu quero fazer sozinho. Não vai dar. Por quê? Porque Deus entendeu que a gente precisa uns dos outros. Deus nos deu uns aos outros. Tão interessante, amados, como é que isso é real. Pensa na pessoa de Jesus. Jesus morre, ressuscita. E todo mundo fugiu. Os 12 discípulos fugiram. Um deles, inclusive, acabou com a própria vida. E agora a gente tem que recomeçar. O que é que Jesus faz? Chama todo mundo de volta. Diz para os discípulos que a gente vai se encontrar lá na Galiléia, inclusive fala para o Pedro, para ele ir junto. Bota todo mundo lá e a gente vai ter uma conversa, mas a gente vai recomeçar. Porque o recomeço é com mais de um. Jesus, Deus, está te dando pessoas para que você possa recomeçar. Aceite ajuda. E aí vem o terceiro ponto, é que no recomeço aqui, enquanto Ruth está trabalhando, aparece algo que eu quero chamar a sua atenção, o seu foco para isso aqui, nesse tempinho que nos resta. Ruth está trabalhando no campo de um homem que é muito legal, que eu falei, o nome dele é Boaz, muito bem. Ruth não sabe quem é Boaz. Ruth não tem ideia de quem é Boaz. Boaz, inclusive, troca uma ideia com ela. Separa um pouco do rancho para ela. Ela come um pedaço. Ele dá muita comida para ela. Parece proposital para que ela coma e leve para a sogra. É o que ela faz à noite. Durante o dia, ela consegue trabalhar e colher aproximadamente 20 litros de grão. Não é muita coisa, mas dá para recomeçar. E ela vai trabalhar durante todo o tempo da cega. E a Bíblia vai dizer, inclusive, que elas chegaram no começo da cega, né, da colheita da cevada. A cevada era colhida a partir do segundo dia da festa dos pães asmos. Época da Páscoa. A gente está perto desses dias. E a Bíblia vai dizer que ela começa a colher, passa o tempo inteiro da colheita da cevada e do trigo, que acontece em seguida. Agora preste atenção. Ela chega em casa e Noemi pergunta para ela, onde é que você colheu? Rapaz, você colheu pra caramba. Mulher.
Aonde você colheu? E ela fala, eu colhi num campo de um tal de Boaz. Nessa hora, é nessa hora que Noemi lembra que o plano de Deus para restaurar a vida dela já estava pensado há pelo menos 200 anos. Aquilo que você perdeu, a reconstrução e o recomeço para encher o seu vaso de novo. Deus já pensou nisso há muito tempo. Ela vai entrar aqui com a ideia do resgatador, do Goel. Inclusive tem um capítulo do livro que vai falar do Goel, do nosso livro que vai ser lançado, escrito pelo pastor José Prado. O resgatador está previsto na lei de Moisés. Moisés escreve sobre o resgatador. Só que até agora, presta atenção para isso, até esse momento, até o final da tarde, quando Ruth chega com os 20 litros de grão nas costas e uma marmita de grãos tostados, até aquele momento, Noemi não se lembrava do caminho de Deus para restaurá-la. E aqui, final da história, vamos lá, vamos ao spoiler todo. Né? Ele é esse restaurador que devia cuidar da família, mas ele também se casa com Ruth. Ele também dá um filho a Ruth, que a Bíblia vai dizer que Noemi considera como seu, ela coloca no seu colo. E veja bem, Deus aqui está enchendo de novo o cálice da Noemi, não com os 2 filhos que ela perdeu, mas com outro, mas o cálice dela está cheio novamente. Não com aquilo que ela já perdeu, mas com algo novo, e Deus traz algo novo para preencher o cálice, sim. Mas até esse momento, Noemi não lembrava, e eu quero te lembrar aqui, agora, hoje, daquilo que você perdeu. Deus está te dando um novo recomeço. Reconheça, aceite ajuda, porque no meio da ajuda, você vai ver que Deus já tinha preparado o caminho de restauração para a sua vida, há muito tempo. Agora presta atenção, isso não é algo que Deus fez hoje, ou fez aqui agora, isso é algo que Deus faz sempre. Antes da criação do mundo, antes de criar qualquer coisa, Deus já sabia que o ser humano estaria afastado dele. Deus já havia provido o cordeiro para ser morto antes da fundação do mundo. Antes do povo ir para a Babilônia, Deus já estava dizendo, vou trazer de volta. Antes da gente perder tudo, Deus disse, vou restaurar todas as coisas. Na sua vida não é diferente. O Deus que escreve a história sabe do que você precisa para recomeçar, e o caminho já está provido, confia nele. Não é a mesma água, mas vai ter água de novo. Não é a mesma areia, mas vai ter areia de novo. Pode não ser o mesmo feijão, mas vai encher de novo, porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que eu penso, do que eu creio, do que eu preciso. Ele é poderoso. E uma vez que o caminho está desnudado, o que a gente faz? A gente age. Age com confiança. Porque não foi eu que criei o caminho. Quem criou o caminho? Quem criou o caminho? Deus. Se Ele criou o caminho para que eu possa recomeçar, caminha no caminho. Jovens, vocês pegaram alguma coisa hoje aí? Senhor, nosso barco está vazio. Lança a rede para o lado direito do barco. Resposta de Pedro.
Senhor, havendo trabalhado a noite toda, nada apanhamos. Perdemos tudo, perdemos a noite toda, perdemos o trabalho todo, estamos desgastados até o tutano. Mas, fala. Sob a tua palavra. Porque o Senhor está dizendo, então o Senhor sabe onde está o peixe. Eu já perdi a noite inteira, já desgastei, eu já briguei com todo mundo aqui, eu já paguei sapo a rodo para todo mundo aqui, mas está todo mundo bravo comigo, todo mundo doido para chegar em casa e falar mal de mim para a mulher deles até. Mas como o Senhor está dizendo aonde está o peixe, eu vou jogar a rede. O caminho para preencher, Deus já deu. Aceite a ajuda. Na ajuda isso vai vir à tona. Receba aquilo que Deus tem para você e trabalhe sobre isso. Deus quer te dar um novo começo. Reconheça o seu estado. Aceite ajuda. Perceba que Deus já preparou o caminho. Fica ligado. Trabalhe sobre o caminho que Deus já preparou para você. Amém. Quero fazer 2 orações. A primeira é por aquele que está vivendo. Lá maior, tá, Cadu? Orar por aquele que está vivendo longe de Deus e acha que não tem mais salvação. Está afundado no pecado. Se você está aqui, ou você está em casa assistindo, ou em algum lugar assistindo por uma tela, deixa eu dizer para você, salvação para você Deus já preparou há muito tempo. O caminho é Jesus, e Jesus já morreu por você, mas antes de você nascer, salvação já estava pronta para você. Aceite Jesus hoje. Ele é poderoso para perdoar todos os seus pecados e te dar vida nova. Quero orar por você também. Está vivendo a situação da perda. Talvez está difícil demais dizer, Senhor, eu não estou entendendo nada. O Senhor é quem provê. Como é que eu estou sem a provisão? O Senhor tem todo o poder. Por que eu estou arrastado aqui no chão? O Senhor é quem podia ter transformado isso tudo. Olha como é que eu estou. Talvez você esteja na fase de não quero receber ajuda, não quero falar com ninguém, não quero ver ninguém. Ninguém vai poder fazer nada por mim. Ninguém tem nada para me dizer. Também não quero nada de ninguém. Deus está te dizendo hoje, abra o seu coração para receber ajuda. Se você está resistente, eu também quero orar por você. Porque a ajuda pode vir do lugar menos provável. Ruth não sabia nada do resgatador dela. Ruth não sabia nada das questões familiares da árvore genealógica. Ruth não conhecia nada do processo e ela foi um instrumento de Deus para ser a bênção que resgata, que alcança Noemi. Então aceita ajuda. Quero orar por você que seja resistente. 3, quero orar por você que está com dificuldade de entender o caminho que Deus já traçou. Que Deus abra os seus olhos nessa noite, porque o caminho está traçado. Escuta isso. O caminho da sua restauração, do encher o seu vaso de novo, está traçado. Você precisa confiar no Deus que já traçou o caminho. E aí sim, trabalhar com coragem para fazer o caminho acontecer. Talvez você seja essa 4ª pessoa. Está vendo o caminho e diz, mas Deus, esse caminho é muito doido.
Deus, esse caminho não dá. Senhor, Boaz já é um coroa. Como é que eu vou botar essa menina para casar com esse cara? Que Boaz fala disso. Boaz honra Ruth para dizer assim: você podia ter ido atrás dos novinhos, dos ricaços, mas você vem atrás de mim. Pois é, né? Que coisa. Talvez a gente fale do lado de cá dentro: esse caminho não dá, Senhor, como é que eu ando num caminho desse? Tenha coragem para andar nesse caminho, porque Deus foi Ele que traçou esse caminho para você. Se você é a quarta pessoa, eu também quero orar por você. E agora eu vou pedir para que todos nós fiquemos em pé. Se você está nesse ambiente, e é um desses 4 ou desses 5 que eu falei, em atitude de fé, não é porque aqui na frente não tem um fogo diferente, não vai subir nada, o chão aqui não vai tremer. Mas em atitude de fé, como ser quem dá o primeiro passo para o recomeço. Eu quero te convidar a vir à frente. E venha rápido e se coloque diante do Senhor aqui, que eu vou orar por você. Senhor Deus, Deus nosso. Ah, Senhor Deus, Deus nosso. É muita gente, Senhor, que nesse momento, ao orarmos aqui, acompanhando de casa ou nesse lugar, está dizendo: eu preciso de Ti, ó Deus. Eu reconheço que eu preciso do Senhor. Olha como é que eu estou, Senhor, olha meu coração. Ó Deus, eu acreditava em tanta coisa. Eu estou desapontado, eu estou entristecido. Eu estou fraco, eu não estou entendendo. Deus, traz a cura. Cura esse coração para a glória do Teu nome. Ó Deus, os que estavam resistentes e não estão entendendo que precisam de ajuda, meu Deus. Cura também das decepções com pessoas. Traz gente boa para perto. Gente que realmente pode fazer, inclusive os inesperados. Aqueles que a gente não entende, que a gente acha que não tem nada a ver, traz para perto. E trata nesse coração, Senhor, esses que ainda não viram como que o Senhor já preparou o caminho da restauração. Abre os olhos, mostra hoje, mostra agora, mostra, Senhor. Mostra o resgatador, mostra o processo, mostra o caminho, mostra o lugar, mostra como, porque o Senhor já desenhou isso há tanto tempo. Restaura a fé para que possam fazer o que precisa ser feito, caminhar sobre o projeto, caminhar sobre o que o Senhor estabeleceu. Às vezes é tão estranho, como é que a gente vai jogar rede essa hora da manhã? Mas o Senhor faz. Como é que vai se envolver com essa pessoa? O Senhor faz. Como é que entra nesse rio barrento? O Senhor faz. Dá coragem, restaura a fé, levanta. Esse ou essa que está dizendo: eu preciso de salvação. Como é que é isso, Senhor? Revela a Tua salvação agora. Trata, perdoa os pecados, traz para perto de Ti. Levanta essa pessoa para a glória do Teu nome no meio da Tua família. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Opera no meio do Teu povo hoje e engrandece o Teu nome. Glória seja dada ao Teu nome. Em nome de Jesus oramos. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém. E glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus e glória a Deus.